Agora show. Agora sim, agora tivemos. É verdade. Porque o primeiro convite, eu não sei, de repente desconfigurou, saiu, sem querer, né? Eu acho que deve ter sido isso. Acontece essas coisas, às vezes no Instagram você tá colocando ali para convidar e a pessoa aceita e aí ele pensa, né? Ele acaba desbloqueando. Apareceu uma coisa completamente diferente aqui. É, É isso mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? eu estou aprendendo a cada dia, viu? A cada dia eu aprendo, porque, olha, quando eu comecei, não existia nem computador, tá? Olha só. Eu fazia com máquina de escrever elétrica, era o máximo. Aí a gente tem que reformular tudo, e é um aprendizado. Isso faz a cabeça da gente mexer e é ótimo, né? Com certeza, com certeza. E você tem uma história bem legal, né, Dulce? Porque você já passou por várias profissões diferentes e hoje você está aqui no mercado de leilões desbravando. Eu lembro quando você entrou na mentoria, a gente começou a conversar, você me contando sobre o seu medo de clicar no botão para dar o lance, né? Então eu falei pro pessoal, a Dulce é um caso assim, de sucesso e de superação, né, Dulce? Porque isso é uma trava que você tinha, né? Do seu medo de errar assim, com coisas que, teoricamente, para quem quer trabalhar com assessoria, é básica, vamos dizer assim. Hoje que você já está fazendo, né? Você já se sente mais confortável. Deve dar um frio na barriga ainda, mas você se sente mais confortável. Mas no começo era uma dificuldade. Então, você veio de um processo de superação e de superação de várias carreiras que você já passou. Conta um pouquinho aqui de histórico de quem é a Dulce, né? Como é que a Dulce veio parar no mundo dos leilões e depois a gente vai desenrolando aqui a live. Tá ótimo. Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu estou super feliz de estar aqui. Tenho que agradecer muito a Marcela e também a Jéssica, porque eu estou aqui principalmente por causa delas, né? E estou com uma turma ótima. Eu estou na primeira turma de assessoria. E aqui, o que aconteceu nessa minha trajetória, né? Ai, boa noite a todos vocês, né? O que aconteceu na minha trajetória? Eu me formei em arquitetura pela UFRJ. E mesmo assim, mesmo antes de começar a trabalhar em arquitetura, eu já estava fazendo teatro, cinema, televisão. Eu fiz mais de 10 novelas. Então, assim, todos, na Globo, na Record, na Bandeirantes, eu fiz muita novela. Aí depois comecei a ser redatora, e trabalhei com teatro, tive produtora, todo o tempo trabalhando com artes. Me formei em teatro, como professora de teatro, fiz pós-graduação, sempre em artes, aí eu me aposentei. Aí me aposentei, comecei a escrever e tal, trabalhei mais com educação um pouquinho. Eu falei, poxa vida, eu estou com uma saudade de fazer assim, trabalhar, reformar, né? Que eu acho que eu vou fazer house flipping. E por quê? Porque todo apartamento, toda casa que eu ia morar, eu reformava tudo, tudo, tudo. Eu botava abaixo e reformava tudo. Fazer isso, eu acho gostoso, eu adoro fazer isso. Aí eu estava pensando, aí via também algumas coisas de leilão, mas isso para mim era uma coisa muito longe. Aí um dia eu vi um anúncio de uma live da Lili. Lili foi minha colega de faculdade de arquitetura. E a Lili também já passou por muita coisa. Lili sempre o tempo todo fazendo arquitetura, mas também fazendo outras coisas, né? Se virando nos 30. Foi para São Paulo e tudo. Ela falou, por que você não faz leilão? Eu falei, não, mas leilão? Eu tenho certeza que você vai gostar. Se eu te conheço, você vai gostar. Eu falei, bom, então tá. É aquele negócio, né? Confiança. Ela era minha amiga, né? E até hoje nós temos esse grupo de arquitetura na internet, assim, na WhatsApp. Aliás, eu vi o anúncio dela, levei o anúncio para o grupo de arquitetura. Eu não sabia. No que eu levei o anúncio, olha só, quem é que está dando live agora? Eu avisei para o grupo. Aí ela viu que eu botei o anúncio dela no grupo de arquitetura. Eu disse, não, preciso falar com você. Aí fiz o DZA.
E de vez em quando me dava um desânimo. Realmente, gente, eu não sei quem está me ouvindo aqui, não sei se as pessoas fizeram DZA, não sei se as pessoas que estão ouvindo são pessoas que já estão fazendo a assessoria, o curso de assessoria, ou se fizeram ou não fizeram DZA, mas eu acho muito importante fazer o DZA, porque é o início, tá? E o início dá desânimo. Juro para vocês, dá desânimo, porque tem uma hora que é muita coisa para eu aprender, eu não sei, eu estou confusa, eu não sei mais como é que é, eu não sei, eu estou com medo de arrematar, porque tem também uma história, eu ouvi uma história de uma pessoa que começou a arrematar e quando dormiu, e eu não sei se tinha bebido ou qualquer coisa assim, quando acordou, você sabe dessa história, né? Você sabe, tinha arrematado uma vaca. Essa foi demais. Eu não posso fazer isso. Eu sou distraída. Eu sou afobada, entendeu? Eu sou calma, mas eu sou distraída. Não posso fazer isso. Aí a Lili chegou e falou assim para mim: Ô, Dulce, olha só. Tinha uns 6 meses que eu estava no DZA. Ela falou assim: Dulce, preste atenção. Muita coisa você já aprendeu. Você podia imaginar que antes de você entrar, você estaria com todo esse conhecimento aqui? Sim, é mesmo. Você tem toda a razão. Porque é conhecimento todo dia. Não dá tempo, às vezes, da gente engolir. É verdade. Muitas vezes eu nem participo, eu vejo as pessoas comentando, eu só ouço, mas como não estou no momento com aquele problema, eu vou anotando, vou fazendo, mas não tenho nem tempo para responder, porque já tem outro grupo, outro grupo, outra live, né? Bom, então tudo bem. Aí eu fiz o DZA, e nesse DZA, a grande reviravolta na vida, o que me fez mudar, foi quando eu comecei a fazer as cotizações. Porque aí eu entendi o que era a Smart. Nas cotizações, eu comecei com a Ana Carla, tá? Que a gente foi ver um apartamento que foi daquela antiga Georgina de Freitas. Não sei se vocês se lembram que era uma fraudadora do INSS aqui no Rio. Nós pesquisamos muito esse imóvel. Aí, de repente, falei assim, Dulce, tem 2 imóveis. Quer entrar comigo? A gente vai fazer um grupo assim, vamos embora. Aí fizemos um grupo de cotistas e já arrematamos 3 imóveis. E eu vou contar para você, realmente tivemos muita sorte. Nós estamos... o primeiro, eu tenho até aqui os números que são impressionantes, que vale a pena até falar. Ressaltar. Enquanto você está pegando os números aí, só para fazer um comentário com o pessoal, tem muita gente que está assistindo aqui a live que não é da Smart, o DZA, ele é o curso inicial, né? Então ele é do zero arrematação. Então ele tem toda a base teórica, que é isso que a Dulce falou, né? Então ela começou a ver uma colega de faculdade dela, que é uma pessoa muito conhecida aqui dentro da comunidade do nosso ecossistema Smart, que é a Lilia Desce. Ela também é arquiteta e ela tem, hoje eu estava assistindo a live dela de ontem, né? Ela tem mais de 50 arrematações e ela é monitora dentro da Smart, ela coordena ali o grupo das Smart Girls e ela é um braço bem forte aqui, ela tem bastante influência, bastante conhecimento e ela trouxe a Dulce para cá. E, de fato, o DZA é muita informação. Na verdade, assim, quando você entra dentro do ecossistema Smart, independente de onde você está, é conteúdo o tempo inteiro. Inclusive, assim, a gente tem que coordenar as lives. Acabou o YouTube lá das 18 às 19, com os tubarões dando aula, a galera entra aqui na live. Então, assim, é conteúdo o tempo inteiro dentro da Smart. A gente até brinca que é a universidade Smart por conta disso, do volume de conteúdos que tem. E essa confusão mental que é o que tira a gente da zona de conforto, que é perturbador, que é isso que você falou, né? Que é perturbador, mas é o que movimenta. E quando você começa a entender o espírito do ecossistema Smart, aí os resultados vêm, que é isso que você vai contar agora. Conta pra gente aí esses números. Gente, é impressionante que a gente arrematou uma casa em Araçatuba, outra em Araraquara e outra em Itanhaém. Araçatuba e Araraquara foi em março, tá? E a de Araçatuba, o custo total dela, tudo a gente pegou, reformou, ficou linda, tá? Ela saiu por 124 e o custo total dela, a gente gastou mais uns 20 mil reais, foi a 160, tá? E nós vendemos por 350.
Olha só, Então, 80% de que ROI. ROI. Nossa, sensacional. A Espetacular. segunda, a segunda, e tudo que assim que eu gostaria, né? A segunda, a gente foi em Araraquara, nós reposicionamos a casa. Assim, gente, essa casa merece uma piscina. Tinha um pátio ótimo, que era tudo acimentado. Vamos quebrar esse cimento, vamos botar um jardim. Aliás, é ótimo. Esse meu grupo de cotização é maravilhoso. E eu recomendo. Quem estiver cotizando, procure sempre ter algum advogado ou conhecedor de leis no grupo. Uma pessoa que seja vendedora, sabe, que tenha esse feeling de vendedor, outra pessoa que seja ligada a construções, outros que seja organizando assim as coisas, porque aí cada um fica com uma parte e tudo flui maravilhosamente bem. Gente, as pessoas do ecossistema são todas maravilhosas, sabe? E eu já tive o contato com muitas assim, mas se você puder formar um time que tem essas pessoas, isso vai Com fazer certeza, faz diferença. facilitar, vai facilitar, né, a Com vida. certeza. De Araraquara, a gente gastou, a gente realmente fez piscina, fez jardim, remodelamos a casa toda, ficou uma beleza. Então, nós gastamos 319 mil reais, quer dizer, o preço inicial dela era 215, nós gastamos, assim, com documentação, com piscina, com jardim, com reforma total, e vamos vender por 620. Nossa, Dulce, você está arrebentando a boca do balão. E é isso que eu quero para os meus leads, sabe? É isso, e depois eu vou te contar a história de um lead que nós temos, que foi, assim, tão surpreendente. Não tenho, assim, já grande, mas, vamos supor, assim, com lead, eu acho que eu gostaria de ter feito mais, mas a coisa é devagar mesmo, a gente tem que pesquisar, né? Eu Sim. garimpo todo dia, mas a gente precisa de coisa boa para eles, né? Para fazer os leads felizes. E isso que você está falando é exatamente esse o mindset, né, na assessoria. É encontrar oportunidades assim, como essas que você fez para você, é encontrar para os clientes, que é o que é o nosso objetivo é exatamente esse, né? E acho a grande virada, que é uma pergunta que eu ia te fazer, porque você é uma mulher que já passou por várias outras profissões, se aventurou aqui porque foi uma experiência totalmente diferente, tirou totalmente da zona de conforto, de uma área que você nem conhecia. Eu imagino assim, o excesso de informação e o excesso de receios que você tinha, porque a gente conversou logo que a gente começou a mentoria, e eu lembro de todos os seus medos e receios, né? Você fala, pô, vou trabalhando com dinheiro de terceiros, pô, mas como é que eu vou fazer? Você tinha tantas questões suas, né, sobre esse mercado, esse mundo novo, né, o mercado novo, e como que você ia fazer isso na assessoria, né? Então, assim, da onde que você fez o DZA e da onde que despertou a assessoria para você entrar, né? Porque você já sabia do mercado, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que foi esse mindset para você vir para a assessoria, né? Como é que foi isso daqui? Ah, porque também teve a casa de Itanhaém, que ainda estamos resolvendo. Mas o dinheiro acaba, né? O É dinheiro isso aí. acaba. E aí, assim, onde é que eu vou botar todo esse conhecimento? Assim, poxa, se a gente faz uma coisa boa pra gente, a gente pode também deixar os outros felizes, né? Com E certeza. aí você apareceu com esse curso, Marcela. Aí o que eu fiz? Liguei para Lili. Lili, o que você acha? Eu faço esse curso ou não faço, Lili? Tem no DZA também? Lili, é minha consultora particular. Lili, o que eu faço? É claro que você faz, Edu. É claro. Entra no curso para ontem. Assim, então, não, vou entrar agora. Coisa de amiga, né? Com Aí certeza. entrei. Agora vamos ver como é que é. Eu estava com medo, porque sempre foi o grupo. Aí, o que acontece? Aconteceu a mesma coisa. Todos os meus medos. Aí é a cotização. As pessoas se ajudam. Aí confirmou todo o diferencial das marcas, né? Porque as pessoas se ajudam. Então, de repente, eu estava vendo Nova Iguaçu, porque eu conhecia gente de Nova Iguaçu e tal, e o Vitor chegou para mim
e falou assim, ô Dulce, você conhece a Nova Iguaçu? Eu sou aqui de São Paulo. Como é que você faz? Será que seria legal? Você quer me ajudar a pesquisar esse imóvel? Um corretor me disse que era bom. Eu falei, tudo bem, vamos ver. Aí eu peguei meu contato de Nova Iguaçu, e a moça que trabalha aqui em casa, é sempre assim, né? A moça que trabalha em casa mora em Nova Iguaçu. E o filho dela é Uber. Aí eu falei assim, olha, ô Elisângela, fala com o seu filho, pergunta a ele, mostra, a rua é tal, é assim, fala para ele fotografar, mostra o que é. Aí ele foi lá e falou assim, olha, Dulce, a rua é ótima, é o centro de Nova Iguaçu, não tem tráfego, não tem milícia, porque eu sou do Rio. Isso é um dado importante. Eu sou do Rio, mas eu não garimpo em qualquer lugar do Rio. Às vezes tem ruas específicas. Nova Iguaçu é grande o suficiente para ter lugares ótimos e ter lugares muito ruins. E eu tendo uma pessoa lá, eu posso tá olhando, né? É muito importante aqui no Rio ter contatos, no Rio especificamente. É muito importante isso. Quem quiser trabalhar no Rio tem que ir lá olhar, e não tem saída, tem que olhar. Isso é verdade. A gente brinca, né, Dulce, que o Rio não é para amadores, e é exatamente isso, porque se você compra um imóvel que, por exemplo, é próximo de algum local onde tem alguma dificuldade de você tomar posse, pode prejudicar o investimento, né? Então, assim, que é isso que você está falando. Então, assim, não é qualquer lugar. E por isso que esse conhecimento é muito importante. E isso que a Dulce está falando, não sei se vocês perceberam, ela falou que o Vitor, que é um mentorado também aqui do ecossistema de assessores, procurou a Dulce. Por quê? Porque a Dulce é do Rio e o Vitor é de São Paulo. Então, assim, olha a importância de você estar no ecossistema, que é o que a Dulce estava falando, né? Reforçando o que a Dulce está falando. É importante você estar dentro de um ecossistema na qual você tem esse intercâmbio. E aí o intercâmbio de forma gratuita, não é aquela coisa assim, Dulce, o que você vai me dar para eu poder te passar essa informação? Não é assim. Vamos trabalhar junto, que é isso que ela falou, né? Da parceria, da cotização. Então, isso que é muito legal, de você fazer parte de um ecossistema que te impulsiona a ter mais resultados, com essa troca, com essa reciprocidade, porque acho que é isso que a gente espera, né? De um ambiente de abundância e prosperidade, é exatamente essa reciprocidade, né? Eu fico feliz de poder fazer, porque eu sei. Por exemplo, essa semana, o Vitor sabia que eu ia na prefeitura pesquisar um imóvel. Eu estou pesquisando outro imóvel, né? Na prefeitura, para ver a matrícula, tal, tudo bem? Aí o Vitor falou assim, Dulce, olha, eu tenho 3 imóveis na Pavuna, que eu arrematei e não estou conseguindo pegar o IPTU. Pega ali para mim. Eu falei assim, perfeito, vou lá. Aí eu fui lá, eu falei, não, precisa da procuração. Aí o Vitor, vou mandar a procuração para você. Aí eu vejo para ele, entende? Para mim não custa nada. Sim, já está indo lá, né? Indo lá, e se precisar ir de novo, não tem problema. Minha casa fica do lado do metrô, a prefeitura tem a boca do metrô, em 15 minutos eu estou lá. Não tem problema. Tá? Isso me deixa muito feliz, porque só ele ver as pessoas felizes é muito bom, muito bom. Bom, aí o Vitor me chamou, falou assim, Vitor, ok, vamos falar, quem é que você quer chamar e tal. Aí chamamos oh meu Deus do céu. O Fábio? Não, Fábio não, peraí. Oh meu Deus. Tubarão, Oswaldo. Oswaldo e o Marcos, tá? Vem Oswaldo e o Marcos. Aí, desde que a gente estava falando que o Oswaldo ia mandar, eu falei assim, Oswaldo, tem um probleminha, Oswaldo, eu estou vendo que esse imóvel está esquisito. Oswaldo, esse imóvel está esquisito, Oswaldo, a gente precisa pesquisar mais esse imóvel, precisa ir na prefeitura, porque o terreno é muito maior do que aparenta. Eu olhei pelo Google Maps, eu fiz até um rascunho aqui, tá? Eu olhei pelo Google Maps e não vejo o terreno desse imóvel. E o terreno é imenso, se for o que está na matrícula. Se essa matrícula não for antiga, se esse imóvel não for repartido, não foi desmembrado. Então, eu vou te mostrar aqui. Se o imóvel não foi desmembrado, olha aqui, vou mudar. O terreno é assim, ó. Aqui é a rua. Então, aqui tem uma casa
E o terreno todo tem isso aqui. Eu Fez não esse bico. estou vendo construção. Agora, isso é muito importante saber. Por quê? Porque o imóvel é uma casa de 2 andares, e pelo que eu estou percebendo, dá para fazer 2 habitações. Quem comprar, vou fazer caixa forte. Então, o cara compra a casa, a gente faz 2 habitações, já vende 2 imóveis. Só que eu não estou entendendo esse terreno aqui, porque está tudo construído aqui, não estou entendendo. Bom, aí o Oswaldo falou assim, Dulce, não se preocupa. Se for isso, se for só a casa, já está num bom tamanho, já está num bom preço, está ótimo. Não se preocupa. Mas eu falei assim, ai meu Deus, mas vamos fazer 2 imóveis ali e tal. Ah, tá bom. Caixa forte, vamos torcer pela caixa forte. Aí, quem comprou, quem arrematou, é um rapaz que nem mora no Brasil. Olha. Mora em Londres. É um empreiteiro que tem firma no Brasil. Ele falou assim, não preciso de caixa forte, porque eu tenho uma empresa no Brasil. Eu queria fazer essa reforma. Então, tudo bem, tu vai fazer. Não, o imóvel era super, super barato. Para o que era, a casa só já estava super barata. Aí, tudo bem. Tanto que não chegava nem ao mínimo da assessoria. Uhum. Né? A casa estava muito barata. Aí foi um despachante, foi lá na prefeitura, viu a planta, aí trouxe a planta. Sabe como é que era? Não era assim. A rua não era aqui. Olha aqui, se você notar, ele é todo quebradinho aqui, tá vendo? Sim, Por isso que não dava, porque era muito quebrada. Inclusive, o logradouro tinha mudado de nome. Todos os logradouros tinham mudado de nome. Então, eu ficava sem saber. Perdida. Era assim o terreno. E aqui tudo é rua. E aqui está tudo construído. Tem uma distribuidora e um mini shopping. Nossa, que golaço. Doida, vamos falar com o Lid, vamos falar com o Lid. Acalma seu coraçãozinho nervoso. Vamos trabalhar a primeira matrícula, vamos registrar tudo, depois a gente fala com ele. Assim, eu sei que eu não devia ficar assim angustiada, porque não adianta nada, mas eu fico, porque eu fico doida para mostrar para ele, porque dá para recortar aqui e aí fazer um montão de coisas aqui, aí eu fico doida. Então, é o seguinte, ele comprou uma quitanda, pagou a preço de banana e levou um shopping. Olha só que demais, gente. A Anitta tá falando aqui, Dulce, o detalhe é que vocês se conhecem e tem grupos meio que formados. Não é bem assim, tá, Anitta, aqui dentro da mentoria. Só para você entender, Anitta, como é que funciona a mentoria. Cada mentorado, na verdade, ele vai atuar como assessora. A mentoria, ela é focada para desenvolver assessores, para que as pessoas desenvolvam habilidades, que é isso que a Dulce está falando, né? De encontrar pepitas de ouro como essa, né, que ela identificou, e ela e o Vitor trabalharam juntos nessa oportunidade. E a gente coloca os mentorados junto com os tubarões. Quem são os tubarões? Eles são os arrematantes com maior número de resultados, com operações muito grandes, que foram formados pelo Fernando Melli, o maior arrematante pessoa física do Brasil, e que ele treinou esses tubarões, e eles trazem esse conhecimento e essa tranquilidade, que é o que a Dulce está falando, né? Então, durante toda a análise do projeto, até apresentar para o cliente, que esse empresário que mora em Londres, que a Dulce falou, ele trouxe para ela a tranquilidade, tipo, calma, Dulce, a gente vai arrematar, mesmo que seja só a casinha, não tem problema, mesmo que tenha essa diferença, não tem problema. Vamos trabalhar o cliente, vamos arrematar, vamos ganhar esse dinheiro, garantir essa arrematação para o cliente, e depois a gente vai fechar a operação, porque a gente sabe como sair da operação, que é o que a Dulce está contando aqui para você, já com riqueza de detalhes, para vocês verem a importância de estar num ambiente onde a gente treina esse olhar, identifica oportunidades e está com pessoas capacitadas. O Oswaldo, ele é brilhante, né? Ele tem uma visão e, assim, ele é muito tranquilo quando ele vai fazendo as análises com as pessoas, com os mentorados, ele traz essa tranquilidade, porque, de fato, quando a gente está começando, a nossa angústia e ansiedade é muito grande.
Por isso, estar ao lado de quem é altamente experiente e capacitado para fazer isso, ajuda que os resultados eles fiquem, inclusive, maximizados, que esse é nosso maior objetivo aqui, trabalhando na assessoria. Por isso que o Oswaldo estava controlando a ansiedade. Então, assim, acho que você está em grupos, os grupos, assim, eles vão se formando porque as pessoas vão criando afinidades, que é isso que a Dulce falou. O Vitor já está fazendo outras coisas com ela já analisa outros imóveis também com o Vitor e com outros mentorados, né? Que fica assim, grupos pré-formados que a gente que define. Não é assim, tá, Anitta? É meio que por afinidade e objetivos mesmo. Então, assim, a gente vai traçando. E o próprio Tubarão, nessa oportunidade, a Dulce escolheu o Oswaldo, mas pode ser que numa outra oportunidade, por alguma outra questão que ela entenda que faz mais sentido para aquela operação, ela escolha um outro Tubarão. Porque tem essa flexibilidade. Então, assim, os grupos não é que são formados, óbvio que todo mundo se conhece e a gente proporciona e impulsiona que todos interajam entre si, justamente para que a gente possa fazer o quê? Extrair o maior resultado possível de todas as operações e de tudo que a gente for fazer, né, Dulce? Porque acho que é isso, a Dulce domina a arquitetura. O que ela já viu quando ela começou a garimpar esse imóvel e analisar? Caixa forte, por quê? Tem duas modalidades de assessoria. Tradicional, que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação, e a caixa forte é que a gente vai até a venda do imóvel, que é que a Dulce, já quando ela estava analisando o imóvel e precificando ele, ela já mentalizou, aqui uma assessoria caixa forte vai ser um golaço. Por quê? A gente tem várias alternativas de saída financeira desse imóvel, principalmente de reforma, que ela estava visualizando lá na frente. Estava doida por uma reforma, realmente. E depois tem uma outra coisa, por exemplo, quando a gente vai negociar com o lead, por exemplo, o Oswaldo abriu para a gente participar da reunião. E eu fiquei prestando atenção, isso acontece com todos os tubarões quando a gente está junto. A gente acha a oportunidade, a gente procura os tubarões e eles conversam com o lead junto conosco sobre aquele imóvel. E aí é impressionante como eles são diretos, são claros, diretos. Olha, custa tanto, você tem que entrar com tanto, isso é bom por causa disso, dá tanto de lucro, desse tamanho, eu acho que você deve arrematar por causa disso. É tão claro, assim, meu Deus do céu, tem que anotar tudo isso correndo, porque eu não consigo. A gente fica aprendendo, porque a gente precisa ter esse jogo de cintura também, sabe? A gente precisa aprender a ter esse jogo de cintura, essa conversa com o cliente, né? E a gente presencia e a gente está aprendendo. A cada momento a gente aprende. E essa conversa com o cliente, Dulce, isso que você está falando é bem legal, né? Porque é o que eu falo para vocês. A gente faz aqui dentro da mentoria simulações de reunião, né? Então, a gente coloca os tubarões para serem os clientes e os mentorados vão atuar como se eles estivessem mesmo apresentando para um cliente real. Para quê? Para quando estiver jogando jogo sério, a gente saber atuar, né? Saber como lidar com objeções e fazer tudo isso. Que é isso que a Dulce está falando, porque de fato eu sempre falo para eles, né? E eu repito aqui diversas vezes, tem vários vídeos meus já falando sobre isso. Se a gente quer escalar em assessoria, a gente tem que ser exatamente isso que ela falou: objetivo, direto e reto, com clareza, com transparência e seriedade. Nunca omitindo informações para cliente, sempre trazendo todas as informações relevantes, custo envolvido da operação e o que a gente espera. E o que a Dulce apresentou para o cliente foi o pior cenário, porque agora ela vai apresentar um baita cenário gigantesco, que é esse o trabalho de assessoria. A gente encontra imóveis, a garimpagem é exatamente isso, encontrar imóveis na qual a gente vai apresentar para o cliente um resultado e a gente sempre pensa no cenário pessimista para que tudo que sair dali para cima para o cliente é um baita resultado. E a Dulce, nas arrematações próprias dela que ela contou, ela já mostrou que ela estourou a boca do balão. E nessa assessoria que ela fez também, esse cliente aqui vai dar pulos de alegria, porque vocês ainda não contaram para ele, né, que ele tem esse golaço aí. Hoje foi registrado o imóvel. Olha! Aí o Oswaldo falou assim, agora vamos contar. Agora eu estou curiosíssima. Vou fazer um relatório bem grande. Olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí vou dar assim, vamos deixar o Oswaldo conversar, né? Vamos deixar, com o cliente, né? Mas eu vou dar todos os pitacos
Eu vou ter todas as indicações do que eu vejo que pode ser feito ali. Né? Sim, com certeza. E é importante isso você trazer, porque você tem uma expertise muito boa. E eu acho que isso que é o mais legal, né? Essa riqueza de aproveitar as habilidades que todo mundo tem, essa riqueza que você tem de conhecimento, da sua bagagem de formação e de um gosto pessoal seu também, porque tem muita gente que se forma em arquitetura e que não gosta de fazer reforma, né? Acaba até saindo da carreira, assim como advogados fazem isso. E a assessoria proporciona com que você atue em várias áreas, inclusive na arquitetura que você já fez, né? Porque assim, não exige, muita gente pergunta para mim, né? Eu recebo no direct direto, assim, Marcela, mas precisa ser advogado para ser, porque eu sou advogada, muita gente acha que precisa ser advogado para atuar com assessoria. E tá aqui, ó, a Dulce comprovando que ela, como uma boa arquiteta, ela consegue identificar oportunidades. A própria leitura da matrícula trouxe para ela insights que tinha alguma coisa estranha, que ela olhava no Google Maps, não refletia a matrícula, ela foi atrás de prefeitura para tentar identificar, ou seja, conhecimento, gente, gera dinheiro, conhecimento gera resultados. E se você está em qualquer área que você quer atuar, assim como a Dulce falou, né, já atriz, né, global, atriz de várias novelas, mais de 10 novelas, quando ela me contou isso, eu falei, nossa, Dulce, olha que legal, é uma pessoa multitarefas, efetivamente, porque ela já passou por várias facetas, por várias profissões, comprovando que é possível a gente entrar no mercado novo e já ter resultados, porque ela conseguiu identificar uma baita oportunidade. Eu quero participar dessa reunião para ver esse cliente aqui dando pulo de alegria, porque eu, no lugar dele, ia falar, gente, vocês miraram para, foi o que você falou, né? Mirou na quitanda, ele como pagou banana e tá levando num shopping center. Pô, um negócio surreal isso aqui, maravilhoso. Foi surreal. E a outra assessoria foi uma assessoria de Ribeirão Preto, que foi decidido que a gente levaria, era já estava em venda direta pelo Bradesco, né? E a gente resolveu levar para a leiloaria. Uhum. E nisso, o Renan deu um pulo de alegria. Quem foi com o Renan? Porque era isso que a gente está tentando, né? Esse contato, né? Com a leiloaria Smart. E aí, assim, ainda está desenrolando uma casinha lá em Ribeirão Preto e tal, e esse caso da que a Dulce vai contar para vocês, ele é espetacular. O primeiro caso, então ela falou, foi assessoria tradicional, ela garantiu 20 mil reais, né, nessa assessoria, que poderia ser muito mais se fosse na assessoria Caixa Forte, mas o cliente optou pela assessoria tradicional. Esse outro caso que a Dulce está contando aqui agora, foi através de proposta. Então, assim, não foi aquela emoção de dar o lance no leiloeiro como foi a primeira, né? A primeira arrematação no Rio de Janeiro, vocês deram um lance, né? Vocês participaram, não deram lance, foi proposta também? Venda direta. Foi venda direta. Aliás, eu vou contar um negócio, eu vou revelar para você. Até hoje só fiz venda direta. Olha só, tá vendo aí, ó? Mas aí foi venda direta caixa, né? Foi venda direta caixa a primeira. Foi, venda direta caixa. Tá. E aí a segunda que foi proposta, que foi pelo Bradesco, que aí foi feita uma proposta. Então, o que aconteceu? Para quem tá chegando na live aqui agora e quer conhecer o mundo de assessoria, digita assessoria para receber informações aqui no chat. A assessoria que vocês vão receber informações exclusivas sobre assessoria. Mas o que é legal que a Dulce está falando é que dentro do nosso ecossistema a gente estimula muito, assim, tem alguns imóveis que às vezes estão indo a leilão, só que naquele preço que está no site não vale a pena. A gente precisa baixar um pouco aquele valor para que a operação faça sentido para o investidor, né? Então, o que a gente estuda muito? O quanto que eu posso pagar nessa oportunidade para que essa oportunidade seja rentável e lucrativa. Então, a Dulce, junto com o pessoal com que ela estava analisando esse imóvel, lá de Ribeirão, eles identificaram essa oportunidade e viram que daquele jeito não valia a pena. Então, eles fizeram uma proposta para o Banco Bradesco vender por um valor um pouquinho abaixo, não foi muita coisa abaixo do valor, que era um pouquinho da diferença que tirava do valor inicial, já dava resultado na operação. E se pelo preço ficava margem apertada, não justificava fazer a operação. Então, eles estudaram isso, fizeram a proposta. Sabe, mas o mais legal que a Dulce não contou para vocês é que eles fizeram a proposta e ainda não tinha um investidor efetivamente linkado com essa proposta, né? Isso dentro do ecossistema a gente consegue fazer isso de forma rápida e célere, que assim que o banco deu o ok, a gente plugou o investidor, né? Então, conta um pouquinho sobre isso, como é que foi a dinâmica, porque foi muito rápido, né? Saiu a resposta lá na sexta-feira à noite e sábado a gente trabalhando aqui para na segunda-feira dar todas as documentações, sábado e domingo, né? Foi um susto. Foi nesse caso, quem estava era a Lili, que estava, e a Adriana, que estavam de tubarões em cima, falou assim, olha,
E agora, a gente tem a proposta, cadê o lead? Aí Renan falou assim, ó, vai em cima que pode deixar que a gente resolve o lead. E a leiloaria foi em cima e resolveu o lead. Entendeu? Então, a gente se sente seguro, porque aquele negócio de confiança é isso que acontece, né? Sim, Então, com a gente se certeza. sente muito seguro. Mas aí tem que perguntar, e aí, o que a gente faz agora? Porque muitas coisas a gente não sabe ainda, porque as situações são tão diversas, que por isso que a gente tem que assistir muita live, por isso que a gente tem que estar conectado, porque tudo são sempre casos novos, são sempre situações diferentes, e essa foi completamente inusitada. Olha, você vai aceitou, e cadê o lead? E surgiu o lead. É isso mesmo. Foi. E quando o produto é bom, né? Porque assim, a gente. Ribeirão Preto, para quem não conhece, é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade muito grande no interior de São Paulo, muito rica a cidade. E essa casinha é uma casinha num bairro mais simples ali de Ribeirão Preto. Mas é um bairro onde tem uma praça muito próxima ali da casa, é um bairro de umas casinhas bem interessantes, é um bairro seguro, né, Dulce? Aquele lá bairro não é um bairro perigoso, porque tem alguns bairros em Ribeirão que são considerados mais perigosos, então mexe um pouquinho na liquidez, o que não é o caso dessa rua, e a casinha é uma casinha que vai ter uma reforminha boa ali, mas dá para colocar ela num patamar como uma das melhores casas ali da rua e do bairro, o que valoriza e traz liquidez para esse imóvel. Então, é aquela coisa bem interessante, né? Quando você sabe identificar oportunidades, você sabe mexer, vai precisar fazer uma reforma ali para ajustar, que é o que você adora fazer. O cliente pegou a assessoria Caixa Forte, Caixa né? Forte, foi Caixa dessa Forte, vez foi vai Caixa até a Forte. venda. Essa você vai tocar reforma. Essa eu vou. Eu acho o seguinte, tem que botar a casa bonita, agradável, uma casa que você sinta vontade de morar. Uma casa bonita, essa, sabe? Seja a melhor casa da rua, sabe? Pena investir. E o que vai... Não é o meu gosto, não é exatamente o meu gosto que vale, mas quais são os elementos que vão chamar a atenção para a pessoa se sentir bem. Exato. A pessoa tem que se sentir segura. Então, por exemplo, quando a casa, às vezes, ter que tipo de vedamento que tem? Tem um muro? Se é grade? Tem grade aonde a pessoa vai se sentir segura, mas, ao mesmo tempo, tem um jardim que ela, apesar das grades, ela se sinta num lugar aprazível, né? Sim. Então, nessa arrematação, né, de Ribeirão Preto, que o investidor topou Caixa Forte, porque para ele é um investidor que ele não conhece o mercado de leilões, porque é isso, a gente tem que sempre entender qual que é o perfil do investidor, e ele nem conhece o mercado imobiliário para poder tocar uma reforma como o primeiro cliente da assessoria que a Dulce fez, né? O primeiro ele falou, não, eu tenho uma empresa, eu vou tocar isso aqui, eu tenho capacidade e habilidade de fazer. Esse segundo, ele é um investidor que ele quis colocar o dinheiro, mas ele não tem essa expertise e ele quer que a gente toque a operação até o final. Então, no caso, a Dulce, junto com a Lili, com a Adriana, esse você também está com o Vitor e com o Fábio, né? Vocês estão... agora nesse entrou o Fábio. O Fábio, né? Olha, são meus amorezinhos. Fábio Graff, o Vitor, né? Aliás, que negócio, eu vou falar aqui, porque são meus amores, esses são na parte de assessoria, mas na parte minha de cotização, quando é que, então, a minha dúvida, quando é que eu encontro imóvel, porque eu garimpo todo dia, quando é que eu encontro imóvel para assessoria e quando é para cotização? Assim, depende, se a gente tiver dinheiro, o imóvel é para cotização. Sim, exatamente. A gente vai para assessoria. Isso que você tocou é maravilhoso, Dulce, porque muita gente se posiciona como assessor de mercados no Instagram e no mercado mesmo de imóveis, só que a pessoa nunca fez uma arrematação própria para ela. Ou seja, eu não sei se ela acredita mesmo no mercado de leilões de imóveis, a gente já atua diferente. Enquanto a gente está com dinheiro, encontrou oportunidade, a gente vai lá e arremata. Só que como a gente faz isso todo dia, a gente todo dia está vendo oportunidade. E o nosso dinheiro vai estar imobilizado em imóveis até que o ciclo opere. E aí o assessor de verdade, aquele que acredita no projeto, que ele põe o dinheiro dele no que ele vende,
é o assessor que vai trazer pepita de ouro para o cliente. Por quê? Ele só não vai arrematar aquele imóvel porque ele está sem dinheiro, porque se ele tivesse com dinheiro, ele arremataria. Então, eu acho que essa é a maior premissa. Você descreveu assim perfeitamente, Dulce, o que a gente sempre discute no nosso grupo de assessores, né, no nosso ecossistema. Só apresente oportunidades para clientes que você arremataria. Você acabou de matar, assim, o pilar base de assessoria, eu acho que é exatamente esse, né? Da gente, premissa básica. Se eu tô com dinheiro, eu vou arrematar esse negócio. Agora, se eu não tô com dinheiro, o que eu vou fazer? Baita oportunidade. Vou plugar o investidor aqui nessa oportunidade, porque eu vou ganhar dinheiro e o investidor também vai ganhar dinheiro, né? Pois é, tem que ser isso, né? Então, por exemplo, eu vou falar das minhas amiguinhas, tá? Porque elas fizeram DZA, não fizeram, e quem sabe elas também fazem a assessoria, né? Uma é a Ana Carla Araújo, não sei se alguém daqui que está vendo conhece, mas é assim, desde do imóvel da Georgina de Freitas, a Ana Carla Shirley, a Marina Saliba, a Renata Palozzi. A Renata Palozzi é a nossa advogada de plantão. A Pamela Nogueira, o Johnny. Johnny é sensacional. Johnny é a mão de obra das obras. Olha que beleza. Sabe, ele e o Adolfo são os dois rapazes que eles, sabe, estão aí, como é que se chama esse nome? Pau para toda obra? Pau para toda obra. Pau para toda obra, né? E aí eles estão, assim, é uma maravilha, porque, vamos supor, esse mini ecossistema funciona. Isso não quer dizer que a gente esteja fechado. Cada um pode fazer cotização com outras pessoas. Se de repente um não pode, por alguma razão pessoal, a gente indica outra pessoa para ficar no lugar. A mesma coisa no grupo de assessoria. A gente já se conhece trabalhando nesse setor, mas isso não quer dizer que a gente esteja fechado, né? Exatamente. A gente tá sempre, né? Porque eu acho o seguinte, se a gente pensar que faz um ano que eu não sabia nada, absolutamente, gente, eu até hoje eu não sei fazer imposto de renda. Tá? Contrato. Então, esse negócio de... Minha área era artes. Não sabia nada. Era atuação, era teatro, era cinema. E aí, tem um ano, entendeu? Que eu estou na Smart. E a quantidade, a transformação que aconteceu, e ganhando dinheiro, né? Com certeza. Só o que eu posso dizer para você é o seguinte, que tem 3 coisas que eu acho fundamentais aqui, que é resiliência, persistência e aprendizado constante. É isso mesmo. Eu acho que é isso que faz os resultados acontecerem, porque se você deixar uma dessas coisas para trás, você vai desistir de continuar, de persistir. E eu acho que assim, a resiliência, ela é diária, porque tem dias muito bons que a gente garimpa coisas muito boas, que a gente consegue desenrolar, entender as informações, consegue participar do leilão, não estoura o leilão. Mas, gente, a maioria dos dias são difíceis, que é isso que a Dulce falou. Tanto pela quantidade de informações que a gente precisa absorver, até o conhecimento tá internalizado, né, enraizado, e a gente confiante do que a gente está fazendo, porque enquanto aquilo não vem na consciência de que a gente sabe o que está fazendo, gera muita insegurança. E aqui perguntaram aqui, deixa eu ver quem perguntou aqui, a Lucrelar, na assessoria sempre tem um tubarão para auxiliar? Toda vez que você, Lucrelar, quiser fazer uma assessoria utilizando o nosso ecossistema de assessoria, que é plugado com as leads que a gente capta aqui do nosso ecossistema, você sempre vai estar com um tubarão atuando com você, tá? Para suas arrematações para os seus clientes próprios, não tem essa obrigação. Mas dentro do nosso ecossistema, a gente preza por esse aprendizado contínuo, que foi o que a Dulce falou. Eu fiz algumas arrematações próprias, mas eu ainda não domino o processo. Eu não tenho dezenas e centenas de arrematações como alguns tubarões têm, para eu ter vivenciado tudo que pode ter acontecido. Nem eu, Marcela, já vivenciei tudo que pode acontecer. Às vezes a gente se depara, esses dias a gente estava numa aula de garimpagem, a gente se deparou com uma situação jurídica, que eu falei, gente, eu vi isso na faculdade como tese. Eu me lembro.
né? E eu nunca tinha visto isso na prática, assim, e eu trouxe para o pessoal e a gente ficou debatendo. Também trouxe um outro caso de um imóvel também, de São Bernardo do Campo, uma outra casa, que também tinha uma discussão de uma doação fraudulenta. Então, assim, a gente tem casos que a gente não vivenciou aquilo, mas a gente vai discutindo e vai debatendo. Então, essa é a importância de ter alguém plugado com conhecimento para te ajudar. E o ecossistema acaba fazendo isso, né? Que quando a gente coloca os mentorados, que são os assessores que estão se desenvolvendo, cada um tem alguns que já têm mais habilidade, que já tem até, inclusive, assessorias feitas. Mesmo assim, ele também tem a necessidade de alguns outros pontos de fraqueza, porque a gente não é bom em tudo, né? A gente vai se especializando para ficar sempre melhor, em 1% melhor todo dia, que é o que a Dulce está falando. Seguindo esses pilares que ela falou, você vai conseguir ter resultados. E aí o tubarão ele vai te ajudar e te orientar. Mas se você quiser, por exemplo, para alguma arrematação sua com um cliente, você quer converter, você quer chamar algum tubarão, nada impede. Aqui é um ambiente de negócio, que você pode chamar para, pô, gostei da Dulce, eu acho que eu preciso de uma parceira que gosta de reforma, que consegue fazer isso, que eu, Marcela, não estou boa em reforma, vou chamar a Dulce para fazer comigo aqui a assessoria de um cliente meu particular que eu tenho fora do ecossistema. Não tem problema, pode ser mentorado, pode ser assessor. O ambiente é um ambiente de negócio. A gente quer que todo mundo ganhe, não tem aquele negócio, é só meu e ninguém compartilha. É ganha-ganha mesmo, tá? E eu gosto muito dessa coisa de parceria. Outro dia você me falou uma coisa, numa live, Marcela, que eu sinto uma necessidade enorme, que é a checagem, a dupla checagem. Uhum. Porque eu sou distraída mesmo. Eu já fiz, assim, já troquei os dados de um card com o outro, sabe? Então, eu gosto de trabalhar, no mínimo, em parceria, não sei se é com 2, com 3, quanto quiser, não tem problema. Mas a gente precisa ter uma dupla checagem, porque são muitas informações e a gente faz tudo muito rápido. Exatamente. Então, eu me distraio, tem que ter uma... Isso até antes de chegar no tubarão, porque o tubarão ainda vai fazer uma outra checagem. Exatamente. Cada imóvel vai ter uma fichinha para a gente ver o que é exatamente, para checar junto ao card, tem um card de cada imóvel tem um card, que é um estudo mais aprofundado, né? Mas a gente tem uma ficha particular, que a gente tem que checar. E depois, quando é arrematado, também o imóvel continua com aquela ficha e tem que ser acompanhado. Tudo isso tem que ser um acompanhamento quase diário. Isso tem a obra, tem a documentação. Então, precisa, não é uma pessoa que faz tudo isso, porque precisa ter pelo menos mais um olhar. No mínimo, né? No mínimo. Eu gosto muito disso, essa double check, né, essa dupla checagem. Eu acho que ela é tão importante justamente por isso. Porque a gente tende a ser mais atento, prestar atenção, mas pode ser que tenha um dia que você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que acabe tendo algum equívoco numa informação, aí vem a Dulce e fala, não, Marcela, você colocou essa informação, é do outro imóvel, não é nesse aqui. Aí você vai lá e corrige a informação. Isso é muito importante. Esse é o trabalho em equipe, de fato, né? Porque o ser humano, ele é falível. E aí, se a gente está com outras pessoas, a gente tem a oportunidade de ser corrigido e evitar prejuízo para o cliente. E não arremata uma faca, né? Exatamente, Tá doida, é verdade. E agora tá o seguinte, tá com o final do ano, estão as ofertas pintando por aí, e a gente vai correr atrás das ofertas, porque a Caixa estão todos os bancos liquidando para fechar os balanços, e a gente tem que correr Aproveitar atrás, essa oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade que os bancos estão querendo liquidar o estoque deles para fechar o balanço do ano, para eles poderem fechar as vendas deles. E a gente vai fazendo o que com os clientes? Vamos estocando os imóveis para os clientes, a gente vendendo assessoria e ganhando dinheiro. Nessa sua última assessoria de Ribeirão, Dulce, que vai ser caixa forte, quanto mais ou menos estimado de comissão ficou para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Porque esse é o imóvel mais popular, né? Que eu lembro que eu estava falando lá. A gente foi vendido por 147.420, né? Foi arrematado. A gente espera que tenha um retorno. Eu não botei aqui o ROI de 51%, tá? Que vai dar mais ou menos R$70 mil.
Ali vende por mais de 350, né? Entre 330 para 350 para cima, né? Então, é mais ou menos isso. 70 mil de retorno, ficando 35%, 35 mil para você e 35 mil para o investidor. Ou seja, ela em 2 assessorias já emplacou aí 55 mil reais. É um baita resultado para quem começou o ano, há um ano atrás, é o que ela estava falando, não sabia absolutamente nada. Isso que a gente não está contabilizando o que ela garantiu de retorno das arrematações próprias. Estamos falando só de assessoria aqui, porque se você juntar o quanto que o leilão está transformando a vida da Dulce, né? Eu acho que isso já é outra história para contar, né? Mas eu acho que é esse conglomerado de informações que é muito importante. O quanto que a construção do conhecimento para a Dulce está impactando na mudança de vida, né, Dulce? Acho que a assessoria está sendo um caminho para você persistir no mercado de leilões, porque talvez se você tivesse só com seu capital próprio, depois que você alocar todo o capital que você destinou para isso, você tem que esperar os ciclos acontecerem para novas arrematações, e você está mesclando as duas coisas, né, para continuar no mercado de leilões. Eu não quero ficar sozinha, não. Eu quero fazer tudo cotizado, sabe? Eu prefiro pulverizar o meu investimento, pulverizar os meus ganhos, porque aí eu ganho aqui, ganho ali, ganho lá. E é isso, me dá mais tranquilidade, sabe? E esse ambiente de cooperação, isso facilita muito. E fora que isso viram amizades, né? Com certeza, com E é certeza. muito prazeroso. Viram amizade. Amizade é tudo, porque os negócios são importantes, o dinheiro é importante, a gente precisa do dinheiro para viver, para crescer patrimônio, mas eu acho que a amizade, ela vai muito além, né? Por isso que eu brinco que dentro da Smart a gente se sente dentro de uma grande família, parece que a gente se conhece assim de longa data, todo mundo, né? Que é um negócio bem, bem legal, né? É uma história bem legal. A Ju Lavor está perguntando aqui, ó, quando há contrato de assessoria com lead indicado no ecossistema, o contrato de assessoria é feito com responsabilidade do tubarão e mentorado? Sim. Quando a assessoria é prestada, é tanto o mentorado quanto o tubarão, ambos são os assessores desse investidor. Então, tanto nos acertos quanto nos possíveis erros, que a gente trabalha para não errar, né? Por isso que a gente trabalha em conjunto, mas tanto os acertos quanto os equívocos, a responsabilidade é dos dois. O contrato sai no nome dos dois. Então, se a Dulce e o Oswaldo fizeram assessoria, como ela comentou, vai sair a Dulce e o Oswaldo como assessores, prestadores de serviço, e o investidor como contratante. Os pagamentos e as obrigações e deveres são todas escritas lá no contrato, com todo mundo assinando o contrato, né, Dulce? E agora eu estou correndo por causa desse final de ano, porque o Experience vem aí e eu quero, pelo menos a minha meta, tá? Conseguir fazer 2 assessorias agora no final do ano. É isso aí. Para melhorar a minha performance lá no Experience. Gostei da meta, Dulce. Essa é a meta. Vamos trabalhar para isso. Aí já vou ficar na casa da minha amiga que já é cotista, sabe? Que é minha amiga cotista. Eu vou conhecê-la, finalmente vou conhecê-la pessoalmente, que eu não conheço, só conheço assim de falar. De falar, né? Conheço o retrato, nem falar pessoalmente. Acho que foi uma vez só que falamos pessoalmente, mas só o retrato. Né? Aí então forma essa união, é muito, muito bom e muito lucrativo, né? E o Dulce, até para a gente fechar aqui, né? O pessoal está perguntando para a gente, na assessoria, se a gente ajuda a garimpar, que é o pior a fazer. Aí o Clélia Queiroz está falando. A gente faz garimpagens coletivas juntos, terça e sexta-feira, tá? Mas justamente para as pessoas criarem o hábito de garimpagem. A gente troca informações, tem aula de garimpagem, mas quem faz a garimpagem são os próprios assessores, que é o que a Dulce fez. Ela identificou a oportunidade e ela leva para o tubarão, mas a gente faz treinamentos para desenvolver, porque de fato o grande segredo do mercado de leilões de imóveis é justamente a garimpagem, é identificar oportunidades. Então é super importante esse treinamento. A gente vai trabalhar dentro da mentoria, a gente trabalha isso, a gente faz isso, mas é importante vocês fazerem. E o Leandro Miranda também ficou na dúvida aqui, perguntando que numa outra live a gente falou que tem um mínimo de assessoria. Que eu falei de 20%. Não é isso, tá, ô Leandro? O mínimo que a gente cobra em assessoria tradicional é 20 mil reais. Que já teve casos de assessorias que a gente fez
que esses 20 mil reais correspondeu a 20% do valor da arrematação, porque esse imóvel foi arrematado por valor inferior a 200 mil reais, por isso que fechou esses 20%. Então, que é exatamente o que a Dulce fez nessa arrematação. A primeira arrematação que ela falou foi na modalidade tradicional. Se a gente cobrasse 10%, daria menos de 20 mil reais. E aí ela cobrou 20 mil reais, que é o mínimo que a gente cobra, não é isso, Dulce? Isso mesmo, isso mesmo. Ai, meu Deus, essa banana, esse preço de banana. Eu não estava querendo tanto que fosse caixa forte, meu Deus. Quem sabe, né? Quem sabe ele não muda lá na frente, quando vocês contarem essa notícia maravilhosa, ele fala, então o negócio é maior do que eu imaginava, vou precisar de vocês. Porque Bem, isso pode acontecer. agora nós vamos trabalhar na emissão de posse, porque a nossa meta agora é emissão de posse. Porque aí temos que falar com ele, o que ele quer, exatamente. E deve ser legal entender a estratégia disso aí. Depois a gente pode fazer uma live para falar sobre essa desocupação, porque você falou que é uma casinha e várias lojas, né? Então, assim, são várias pessoas em negociações. E precisa ver se o investidor vai querer fazer isso também, porque dependendo se estiver locado, pode ser que não faça sentido, né? Pode ser que... A minha visão é o seguinte, se fosse eu, tá? Se fosse eu pegaria, desmembraria o terreno, faria a casa com 2 habitações. E pegaria só o terreno que é da distribuidora, tá? Integraria a casa, faria 2 habitações e deixaria o shopping. Porque já deve estar tudo locado. Exato. Então, primeiro, deixa tudo locado, e quando faz toda a movimentação, o preparo da casa, toda a obra da casa, quando a casa estiver pronta, vender a casa, aí vamos tratar do shopping. É isso mesmo. E esse é o melhor caminho, porque ele está rentabilizando. Dependendo do valor do aluguel que tiver, talvez nem seja interessante ele fazer essa negociação. Ele só adita o contrato, coloca ele como o novo locador e ele começa a receber as receitas. Essa arrematação de vocês, que vocês fizeram para esse cliente, eu acho que essa emissão na posse vale uma live depois que vocês conseguirem concretizar, porque aqui tem várias estratégias que vocês vão mudar no meio do caminho. Vocês vão começar a negociação de um jeito e vocês vão acabar no meio do caminho de outro. Talvez precise de ação, talvez não precise de ação judicial, mas essa daí vai ser muito legal. A gente vai debater internamente. Eu, a Dulce, a gente sempre conversa, o Oswaldo. A gente vai delimitando as estratégias dessa desocupação. Depois a gente faz uma live para falar dessa emissão na posse. Eu acho que esse caso vai ser muito legal. Muito conteúdo, muita riqueza de detalhes. A Dulce me surpreendeu. Agora vamos pensar o seguinte, esse shopping é um shopping de Nova Iguaçu. São lojinhas pequenas, que é um sapateiro, que é um mercadinho que vende verdura. Não é um shopping, gente, não vamos pensar em shopping de São Paulo. Prada, são quartinhos, sabe? É uma coisinha pequena, não é? Não é um shopping. Mas isso é legal porque muita gente acha que imóvel comercial são só de grandes empresas, e na verdade não é. O mercado brasileiro de comerciantes mesmo são pequenos comerciantes, que é exatamente isso. E dependendo da quantidade de lojinhas que tiver e do valor, do potencial de extração de aluguel que pode ter, pode gerar um resultado muito maior, principalmente porque ele comprou absurdamente barato, né? Então, assim, qualquer coisa que ele receber de aluguel ali, somando 2, 3, 4, 5 lojinhas, ele vai conseguir extrair um baita resultado em relação ao capital investido, até porque ele tem uma outra casa para vender, né, dentro do mesmo terreno. Então, assim, ele tem como maximizar isso daí de um jeito gigantesco, é uma baita arrematação. Depois ele pode, eu acho que tem que fazer por partes para não confundir. Depois que fizer a casa, demolir o depósito, fizer a casa, que dá para até fazer 2 garagens, dá para fazer uma piscininha, dá para fazer uma coisinha bacana na casa, nos 2, como se fosse um mini condomínio de 2 apartamentos. O shopping, se ele reestruturar, aí reformar, fica bacana. Já estamos na nossa hora? Não, meu marido só vim para aqui. Me traiu. Mas eu acho que esse shoppingzinho é muito legal. Ô, Dulce, só para a gente fechar a live aqui, só para a gente encerrar. A Ju Lavor está perguntando para você, Dulce, o que você destacaria da principal diferença entre o DZA e a mentoria para a formação de assessores? Qual que é a principal diferença das 2 mentorias?
A total. Eu acho que é muito diferente. Eu acho, se você não fizer o DZA, a mentoria, ela vai te ajudar a suprir todas as suas necessidades. Aí, principalmente a Jéssica fica assim, a Jéssica nos dá todo o apoio. Então, por exemplo, se a gente não sabe ver direito uma matrícula, ver ou quais são os problemas de uma matrícula, ou ver as causas, as possibilidades de uma anulação, ou fazer uma garimpagem, são coisas básicas que você aprende no DZA, tá? E você desenvolve no DZA. Então, a Jéssica, ela dá esse apoio a quem não fez o DZA. Quem fez o DZA já vai tratar de uma outra maneira, porque é uma outra visão. Quando você faz para você, você tem que tomar uns cuidados, mas quando é para o outro, esse é o curso de assessoria, são muito maiores os cuidados que você tem que ter. Então, quando a gente fala de maiores cuidados, se você não sabe os cuidados básicos, aí a gente fica meio perdida, mas como é isso? Aí a Jéssica dá o apoio. Mas se você já vem com o DZA, inclusive, o DZA dá a base para entender como funciona o ecossistema da Smart. Uhum. E se você fizer o DZA, inclusive, facilita o trabalho da Marcela e da Jéssica. Porque esse já não vem tão cru, né? Mas nada impede que você entre na mentoria, porque é isso que a Dulce falou. A gente vai fornecer todos os meios, todos os trabalhos. A grande dificuldade que você vai ter é que você vai ver algumas pessoas um pouco mais na sua frente e que você vai ter que trabalhar um pouco mais para você poder chegar ali e conseguir destacar. Perguntaram aqui se a gente aceita tubarão, pessoas que já se formaram no tubarão na mentoria. Sim, tem vários tubarões que entraram como mentorados, tanto na turma 1 quanto na turma 2. Pode vir, vocês são muito bem-vindos. A gente sabe que a curva de aprendizado de cada um é no momento. A gente tem gente que veio do completo zero, que está tendo destaque, que está tendo resultados. Inclusive, a gente vai fazer live com o Ronaldo essa semana também, que ele não tinha feito nenhum curso de leilão, ele entrou no mercado, já começou a ter resultados, assim como a Dulce, arrematações próprias e assessoria. Então, assim, é um negócio que a gente consegue, dentro do ecossistema, empurrar, proporcionar. Essa semana, assim, a gente vai bombardear vocês de live, trazendo alunos para tirarem dúvidas de vocês, esclarecer como é que funciona e os resultados que eles já conseguiram conquistar. A Dulce, em pouquíssimo tempo, a gente está falando aqui da mentoria, começou em abril desse ano, nós estamos em novembro, ela já conseguiu ter resultados com a assessoria, o que eu conversei com ela quando a gente começou a mentoria e a Dulce, que é hoje, são pessoas completamente diferentes, tanto em posicionamento, em segurança, em forma de raciocinar. Inclusive, assim, a gente discute vários casos, tanto de precificação, debates jurídicos nos nossos grupos de WhatsApp, para treinar mesmo o racional, desenvolver raciocínio. A Dulce, do começo, ela tinha muita dificuldade de entender coisas simples, agora ela já se aprofunda nos processos jurídicos, ela vai nos termos técnicos, eu não sei exatamente o que quer dizer, então, assim, a evolução é gigantesca. Então, quem quer entrar no mercado, o maior ecossistema de assessores do Brasil, não pode ficar de fora desse ecossistema, porque a própria Dulce veio aqui como prova viva para mostrar o quanto o ecossistema impulsiona vocês para vocês conquistarem. Dulce, muito obrigada. Você foi maravilhosa de ter participado. Adorei a live. Pode falar, suas considerações finais. Só duas coisinhas. O primeiro, a grande diferença da mentoria é que a mentoria, ela ensina como a gente lida com o cliente. A gente tem que saber como trabalhar o cliente. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte: idade não é problema. Boa, Dulce! Eu sou a mais velha de todo o sistema daqui. Entendeu? Não sei se tem gente mais velha que eu, não. Juro para você, quando eu fiz a outra faculdade, eu era mais velha do que a faculdade inteira. Inclusive, todos os técnicos, todos os professores. E eu estava lá estudando. Então, isso não é empecilho. Ninguém que não quer ficar velho, vem estudar. É isso mesmo. É isso mesmo. O segredo é nunca parar, né, Dulce? Não para, porque a cabeça fica jovem. É verdade. Então, e a gente acompanha. Tem dificuldade? Tem, e daí? E daí? A dificuldade a gente supera, não é? Com certeza. Adorei esse fechamento, Dulce, maravilhoso.
Porque é exatamente isso. Muita gente acha que tem idade. Esse dia uma seguidora me perguntou: pô, mas eu já passei dos 40, como é que eu posso comer? Gente, você só tem 40. Tipo, ainda tem a vida inteira pela frente, você só tem 40. Tá assim na fase de vamos pra cima, vamos pegar isso que acontecer. Eu podia ser sua mãe. Verdade. Com facilidade. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Dulce? Muito obrigada, pessoal, pela sua disponibilidade de tempo, pelo seu alto astral, pelo seu compartilhamento de conhecimento e resultados. Muito obrigada, Foi viu, um prazer estar aqui com todos vocês e obrigada pela oportunidade, Marcela. Adorei estar aqui. Se quiser, gente, vamos lá, vamos todo mundo junto. É isso mesmo. Eu vou cobrar a live assim que vocês fizerem emissão na pós, que eu quero saber todos os detalhes. A gente vai fazer live falando desse caso. Tá ótimo. Tchau, Obrigada, gente. Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.